Gênese no Lar. Mais um evangelho para o coração, na direção da sua vida, do seu momento histórico. Que bênção poder estar com vocês nesse trabalho que vem sendo produzido pela Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, fundada no dia 1º de abril do ano de 2008. Desde o momento em que se estabeleceu uma necessidade de uma adequação da sociedade a um novo instante, em que fomos convidados para refletir em torno de uma pandemia. Hoje nós completamos o encontro de número 321. É uma marca que sustentou e que vem nos auxiliando durante tantos encontros, nos inspirando com orientações, com preces, com envolvimento espiritual que nos fortalece, que cura a encarnados, a desencarnados, e sendo compartilhada estas bênçãos para os familiares e para irmãos que estão em situações de lamento, de penúria, de desespero. Gênese no Lar tem proporcionado um grande portal de possibilidades. É certo que os Espíritos nos mostram que para compreender, para conceber, para identificar é necessário abrir o coração, pois os olhos físicos não divisam. Os nossos sentidos físicos não conseguem alcançar, pois a mensagem é espiritual. Bem-aventurados os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Capítulo 27, Pedi e obtereis do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec abre o nosso encontro falando que o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. É a prece, ponte. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam frases ao Senhor, que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpres e que vos pesa qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-lo logo que o espírito haja retornado ao jugo da carne, e deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea, radiosa de esperança e de amor. Que a nossa prece seja nimbada de luz, para que a gente possa, nesse momento, envolvidos pelo tema, seguir adiante, sem desânimo. É o encontro da manhã. E hoje, com muita alegria, nós vamos dar continuidade, concluindo, inclusive, o temário disponibilizado por Allan Kardec no capítulo 17 do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, quando, durante vários encontros, trabalhamos a morte, a paixão de Jesus, perseguição dos apóstolos, cidades impenitentes, a ruína do templo.
dentro de uma elaboração de um grande projeto que Jesus nos apresentou para a humanidade. E dentro das reflexões da presciência, ou seja, da pré-cognição do que há de acontecer, o Espiritismo nos mostra com muita leveza, de uma forma direta, sem fazer curva, que temos essa faculdade em pleno desenvolvimento que nos auxilia a ver, a perceber o que está por vir, os desafios do caminho. Então nós vamos concluir as reflexões de todas essas passagens com uma abordagem singela de Kardec, que é o item 20 e 21, dizendo assim: a faculdade de pressentir as coisas futuras é um atributo da alma e se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía, como todas as outras, em um grau elevado. Ele pôde, pois, prever os acontecimentos que sucederam à sua morte, sem que aí houvesse algo de sobrenatural, pois o vemos acontecerem sob nossos olhos nas condições mais comuns. Não é raro que os indivíduos anunciem com precisão o instante de sua morte. É que sua alma, no estado de liberação, é como o homem da montanha. Ela abrange a rota a percorrer e visualiza o fim. Devia ser um tanto mais natural em Jesus que, tendo a consciência da missão que viera cumprir, sabia que a morte pelo suplício seria uma consequência necessária. A visão espiritual que ele permanentemente dentro dele, assim como a penetração do pensamento, devia lhe mostrar as circunstâncias e a época fatal. Pela mesma razão, podia prever a ruína do templo, a de Jerusalém, as desgraças que iriam ferir seus habitantes e a dispersão dos judeus. A incredulidade que não admite a vida espiritual independe da matéria. Não pode compreender a presciência e, portanto, a nega, atribuindo ao acaso os fatos autênticos que ocorrem diante de seus olhos. Deve-se notar que a descrença retrocede antes do exame dos fenômenos psíquicos que ocorrem em toda parte. Sem dúvida, por medo de que nesses fenômenos a alma surja e lhe desminta. Que maravilha! Texto bem curtinho, mas que é apresentado na culminância de todo um desenvolvimento de uma teoria em torno do que vem a ser as faculdades da alma, predições quanto ao futuro, que a gente trata como mediunidade, ou, mais ajustado aos tempos, a faculdade da alma, anímica, porque a faculdade pressupõe intermediação. Quando o espírito tem uma clara evidência, não necessariamente ele está sendo intermediário. Ele pode estar vendo com a própria condição. Trazendo para o nosso contexto do dia a dia, é muito comum esses fenômenos, porém a ignorância, o desconhecimento, criam barreiras naturais para que a gente observe os sinais da vida.
É certo que não estamos no mundo para viver uma vida mística. Nós temos que aprender a dosar os aspectos da metafísica com a física, os acontecimentos do dia a dia, mas também o contato com o mundo espiritual. Então não dá para você ter os olhos só para o dia a dia da rotina, porque você vai desconsiderar avisos. Também não podemos ficar no vale da imaginação, que pode nos levar no campo da fantasia, o que gera fanatismo e a própria incredulidade, porque muitas coisas vão ficar realmente no campo apenas da especulação. Mas observe, nós temos fatos no dia a dia que confirmam tudo isso. Sabe aquela história, e é muito comum, daquele companheiro que desencarnou, que fazia parte do seu dia a dia, que era uma pessoa que, por exemplo, era dada às coisas mais espirituais, tinha uma vida, uma rotina diferente dos demais, desapegado, nunca era de valorizar muito as coisas mais imediatistas, maturidade para lidar com os fenômenos, sempre aquela tirada de sabedoria, né? Enfim. Quando o assunto é morte. Morte não existe, nós estamos aqui de passagem. Sem apego às coisas materiais. E de repente, eis que de repente um indivíduo nem religioso muito era, é aquele que por exemplo, previu que não ficaria reencarnado muito tempo na Terra, que morreria novo. Chega lá na frente, é o sujeito. É o próprio que parte. Olha que coisa, hein? Ele anunciou. Será que ele sabia? Então a gente tem aí, na verdade, uma coincidência? Tendência que não. Intuitivamente o indivíduo já sabia. Ele já tinha claro alguns pontos do planejamento reencarnatório. É a imagem que Kardec está usando do homem que está na montanha. Ele está vendo o vale, enquanto todos se encontram com aquela visão horizontal do vale. Então o pressentimento, a presciência, ela dialoga com um plano arquitetado. E que em determinados momentos da vida nós somos avisados. E esses avisos se fazem por pressão espiritual, por uma época que se avizinha, uma data festiva. Isso pode ter a ver também com um ciclo evolutivo. Por quê? Vamos lá. Dentro dessas divagações da sincronicidade, dos tempos, dos ciclos, teorias várias. Nós sabemos que, por exemplo, os números eles dialogam muito bem com a dinâmica evolutiva do corpo. Né? Naquela escala setenária, até os 7 anos, 14, 21 e por aí vai. Mas, sob o ponto de vista psicológico, esses números também dialogam. Não que tenhamos uma vida interessada na numerologia, mas a gente vê claramente que existem ciclos da nossa vida que se abrem e que a gente põe um pé num território que a gente sente que ele vem trazendo consigo muitas oportunidades, mudanças. E mudanças, em alguns casos, substanciosas. É o processo de maturação. Compreender? Então, existem determinados momentos da sua vida, você atingiu lá os seus 49 anos. Bom, vai abrir um outro ciclo de 7. E quando abre esse portal, vem à baila cargas do passado.
Você pode ter tido uma experiência muito intensa com essa idade há 4, 5, 6, 10 séculos atrás. E estas emoções, esses sentimentos, eles podem vir para o contexto atual numa velocidade impressionante, automática, e sem pedir licença para explicar o porquê. Aí o indivíduo vai entrar numa experiência que, sob o ponto de vista atual, está tudo normal, está tudo igualzinho. É o mesmo endereço, é a mesma roupa, é o mesmo horário que ele acorda, é a mesma tarefa do trabalho. Mas a magnitude espiritual é um cenário que o indivíduo se sente completamente fora de órbita. Ele sai do contexto. Alguém pode entrar num campo de um surto. Ele está muito bem, de repente. Uma dor de cabeça pode levá-lo para um hospital psiquiátrico. Um acidente de carro pode trazer uma dificuldade assim que ninguém entende. Você só bateu o carro, mas é suficiente para o indivíduo perder a rota. Como também experiências boas. Um livro que o indivíduo acessou, uma ópera que assistiu, um filme. Abre um painel e o indivíduo se sente como que deslocado para uma outra esfera espiritual. E repito, no contexto do dia a dia está tudo normalzinho. Agora imaginemos, vamos fazer um contexto assim, maximizando, sob o ponto de vista coletivo, para a gente compreender um pouco mais o que nos acontece. Toda a sociedade é chamada para viver uma nova rotina. Não deve sair de casa. Se sair, toma cuidado. Você não pode encontrar com seu parente, você não pode viver isso, aquilo, a liberdade é retirada. Aí começa a assombrar aquele contexto de contaminação, crise sanitária. Cada item desse colocado num balaio, uma somatória, ele causa um desconforto tão volumoso, tão intenso, que cada um vai dar uma resposta, observe, de acordo com o seu grau de maturidade, com o estágio evolutivo que se encontra, sob o ponto de vista de uma idade, de uma classe social, de um vínculo religioso, de um estado afetivo, de uma relação mãe-filho, filho com primo, o avô com a nora. O contexto é o atual, mas a necessidade é eterna. Ou seja, perpetuando acontecimentos mal resolvidos do passado que estão agora nas mãos e nos corações para que a gente possa reparar. Eu preciso parar também a máquina, porque senão eu vou confundi-los. Porque não adianta dar muita informação se elas não venham a projetar um acolhimento que traga consolo e esclarecimento. Então não se preocupe. A ideia é essa. Nós estamos com Jesus vibrando nessas faixas do evangelho cristão, espiritista, primeiro, para que a gente possa se conhecer. Vamos simplificar a missão. Você precisa de se conhecer. Quais são suas tendências? Se você não consegue ver sozinho, observe a vida. Se tem alguém reclamando de você, preste atenção. Não que você vai parar para as reclamações, mas vai uma dica. Se tem alguém te elogiando demais, cuidado, que tem um recado aí também. Então para e observa qual é a dose de bajulação ou qual é a nota de incentivo. Então observe, eu estou aqui elencando duas situações que podem ser favoráveis para você observar.
Qual que é o grau de insatisfação que você cultiva? A insatisfação é quanto às suas imperfeições ou à imperfeição dos outros? Se for imperfeição dos outros, cuidado que você pode estar criando um estigma moralista, querendo que o outro faça o que te interessa. Agora, quando a gente fica chateado, lamentando por um equívoco cometido, ao invés também de ficar preso, flutuando como cachorro que quer morder o próprio rabo, começa a olhar para frente e se deslinda disso. Vamos tentar agir para errar menos. Qual a minha tendência? É desagregadora ou agregadora? O meu discurso, ele tempera ou ele destempera? A minha fala, ela gera mais dúvida ou ela traz segurança? Eu estou pacificando ou eu estou criando ódio? Os meus comentários no WhatsApp é para denegrir alguém, seja quem for? A minha rede social é só daqueles que falam na minha cartilha? Se não for, eu deleto, eu removo? Cuidado, que você pode estar vivendo uma bolha. E a maioria da sociedade vive em bolhas líquidas. Tanto que flutuam muito fácil. Se amanhã esse grupo começa a trabalhar numa outra linha, aí eu vou para o outro lado. Ok. Qual que é o meu nível de comprometimento moral com esse grupo? É simplesmente sair? Em alguns casos, sim. Porque realmente são vínculos virtuais, circunstanciais e rápidos. Mas não dá para me dialogar nesse sentido com a minha relação afetiva com o meu filho. Você troca de mulher? Você troca de marido toda hora? Como nas redes sociais? Você abre o jornal, sabe aquela seção de tudo não presta e do outro lado é só trocar? Campeonato de futilidades. Isso está perdendo espaço, gente. Antes você não tinha opção, hoje você já tem. Ou você continua naquela casa abobalhada vendo que os outros não têm o que fazer? Isso é mundo antigo que está ruindo. E com ele morrem pessoas. As instituições estão sendo implodidas. Isso é fato. Basta constatar. Então há uma substituição, há uma alteração sobre o ponto de vista íntimo que repercute no ambiente que vivemos, inclusive famílias. O universo familiar está em franco processo de mudança. Certo é, com muitas crises, destituído muitas vezes de valores morais e fraternais. Mas a família também está sendo remodelada para o futuro, aonde o apelo, a carência, a necessidade de afetividade vai ganhar espaço no tempo e no espaço. Então, não no tempo devido, para não ser redundante. Só que a gente tem que ter paciência, porque o escalonamento ele é pautado em cima de muitas crises de identidade. As pessoas estão sendo levadas a ideias próprias, a serem indivíduos responsáveis. E isso demanda tempo. Então nós barateamos hoje, invalidamos, para amanhã valorizar. Porque qual filho que não clama pela mãe? Pelo pai? Qual a família que se sustenta com células segregadas? Há de chegar um tempo que um clamor universal vai bradar aos quatro ventos. Precisamos uns dos outros. Precisamos dos sentimentos que aproximam pessoas, que valorizam e que, na verdade, são a representação da própria lei divina que está dentro de nós, aguardando para ser operacionalizada. Me perdoem a extensão, mas o tema, ele fala com tanta propriedade
nesta manhã em que começamos dando os passos em busca do acerto, da conquista, da realização, nada melhor do que a oração, esse envolvimento espiritual para o coração, para que a gente possa trabalhar a nossa fé na grande romagem. Na grande romagem, na direção, portanto, da perfeição, com Jesus. Para isso, eu gostaria de pedir licença para vocês para trazer o nosso personagem das manhãs. Esse vulto que nos agracia com tanto desvelo, com tanta amizade, com tanto respeito, com tanta nobreza, que é Emmanuel e sua equipe. Com Chico Xavier, com tantos corações que batem na nossa casa de manhã para oferecer um presente. Hoje, como sempre, ele vem trazer uma mensagem que está no livro Fonte Viva. É a lição 3ª, intitulada Na Grande Romagem. O texto diz assim, trazendo Paulo de Tarso em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Ai, que beleza! Nós estamos falando da presciência, nós estamos falando do futuro, nós estamos falando do chamado, mas não basta o chamado, tem que haver a obediência, a entrega. E a promessa é que ele fosse para receber herança. Quem recebe herança não é o filho? O filho não recebe do pai a herança? Qual é a herança divina? É aquela que vem prontinha no balaio? Que vem empacotada no papel de presente? Ou a herança que nós temos que ir em busca para valorizar e quebrar aquele ciclo vicioso? Já escutaram? Pais nobres, filhos pobres? Nós temos que fazer diferente, né? Nós temos que inverter isso, nós temos que receber dos pais e fazer muito melhor, porque nós temos mais condições, porque nós somos os pais de hoje, ou os pais do ontem. Nós somos frutos, nós somos filhos das nossas próprias conquistas espirituais. Mas Emmanuel tem a palavra. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como a Abraão, a sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez? Devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme. Mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre os espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo,
marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo. Amanhã é a responsabilidade. Depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Amigo, amiga, família Gênesis no lar, obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera. Além da nossa cruz, nos cismos resplandecentes da eterna ressurreição. O Senhor nos aguarda. Caminhemos sem desânimo. Hoje, agora e sempre. Que o Senhor, nesta oração, envolva o seu coração, do seu irmão, da sua família, no processo da redenção. Que os lares, nesse momento, sejam envolvidos na luz disto sempre.